Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade sobre nosso assunto fé. Convido você a abrir aí Mateus 14. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia. Mateus 14. Bom dia. Vamos que vamos. Nós temos um dos versículos. Raquel, bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, Tagni. Hoje uma live especial, né? Não especial porque eu tô aqui, mas sim porque nós essa semana completamos 2 anos aí de programa, onde nós estamos aqui levando a palavra de Deus, onde Raquel, onde Tagni, onde Paulo, onde Bruno, onde Val tem levado a palavra de Deus aqui por esse canal. E eu creio que a palavra tem sido ouvida, né? Então isso é uma coisa importante, a gente se doar para fazer a obra de Deus acontecer. Vamos lá abrir então. Mateus 24, Mateus 14, a partir do versículo 24. A gente não vai se estender tanto. Eu acho que a coisa mais longa dessa live vai ser a leitura. Amém? Vamos lá. Mas o barco, a esta altura, estava no mar, distante muitos estádios da terra. O versículo, eles estavam saindo, né? Eles acabaram de pregar. Jesus acabou de fazer alguns milagres. O versículo 23 diz que eles se despediram da multidão, antes que o versículo, só para a gente ter um pouquinho de base do que está acontecendo anteriormente, né? E ele subiu para os montes para orar. Jesus foi para os montes e os discípulos ficaram dentro do barco e começaram a navegar. Não sei se esqueceram, né, Jesus lá, mas se eu não me engano, João diz que ele mandou eles irem na frente, se eu não me engano. Mas essa aqui não é a vertente do que a gente vai falar, então a gente continua. Só vamos recapitular o 24. Mas o barco a esta altura estava no mar, distante muitos estádios da terra. Um estádio, né, pelo grego, é uma oitava parte de uma milha, ou seja, cerca de 200 metros. Batido e jogado pelas ondas, pois o vento estava contra eles. E na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E berraram de medo. Mas, no mesmo instante, ele lhes falou, dizendo: tende coragem, eu sou. Parai de ter medo. E Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, ordena-me que vá até ti sobre a água. E ele disse: vem. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando ele percebeu e sentiu o forte vento, ficou amedrontado e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me, salva-me da morte. No mesmo instante, Jesus estendeu a sua mão e o pegou e segurou, dizendo-lhe: ó tu, de pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou, e aqueles que estavam no barco ajoelharam-se e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos lá. Tenho esses dias que a gente está aqui. Bom dia, Dani. Tudo bem? Eu tenho esses dias que a gente está aqui falado sobre fé. Mas na semana passada, a gente fez distinção. Existe a fé que vem de Deus, existe a nossa fé natural e existe a fé que é um dom também. Então a gente fez a distinção. É só qualquer coisa, se você não viu, pegar um pouquinho lá para a gente não se alongar aqui. E a gente está continuando aqui, simplesmente como já tem feito aqui essas semanas, falando da fé bíblica, a fé de Deus, que é diferente. Então a gente pega aqui, a gente acabou de ver que
os discípulos se afastaram um pouco, não era tão grande, era só 200 metros, mas possivelmente deve ter ficado um pouco nublado ali, estava escuro. E quando Jesus veio andando, eles se aterrorizaram. E a gente tem que entender essa palavra, eles estavam com medo mesmo, saíram gritando ali, estavam berrando de medo. Essa é a forma que o grego tenta mostrar pra gente. E de repente, um corajoso, que é o Pedro, possivelmente eu, eu não sei qual seria a minha reação, acho que talvez eu pulasse do barco e saia nadando de tanto medo. Mas Pedro não foi assim, né? Pedro chegou e falou: Mestre, se é tu mesmo, ordena-me ir até contigo. Me manda ir contigo. E eu vou. Eu tenho falado, né? É a palavra de Deus que move a fé. Se fosse uma pessoa normal ali naquele tempo falando, vem, Pedro entraria na água, botaria o pé na água e blow para dentro da água. Mas a palavra de Deus, Jesus era Deus ali. Tanto é que a gente leu aqui nessa versão que ele diz, eu sou. Eu sou, normalmente Deus usava naquele tempo com Moisés e tudo, então ele está dizendo de novo, eu sou. Vem. Aí Pedro saiu do barco. Duas coisas interessantes. Primeiro, num outro versículo que a gente tem com uma história, quando Pedro e os discípulos, acho que era Tiago e João também, eu não lembro quais são os dois que eram que estavam junto com ele pescando, com Pedro. E eles estavam lá não sei quantas horas pescando e nada conseguiam pegar. Aí de repente Jesus chega assim e fala, joguem por outro lado. Eles já tinham feito, com certeza. São horas, Tristan, sim, são horas. Não era um pouquinho de tempo. O pescador, ele passa a madrugada, ele passa uma noite toda tentando pescar. Aí você imagina Jesus chegando lá e falando assim para eles, joga pro outro lado. É quase, se fosse com a gente conversando entre amigos, possivelmente a gente até ria, falava pro cara sarcasticamente assim, poxa, tu acha que eu não tentei um negócio desse? Tá brincando comigo? Tô de noite todinha. Se o cara fosse real mesmo, se a gente for real nesse pensamento, a gente vai perceber que a gente talvez ficaria até chateado com uma coisa dessa. Mas Pedro chegou, sobre as tuas palavras, por causa das tuas palavras, eu lançarei a rede. Aí eles foram lá e lançaram. O que aconteceu? Eles pegaram tantos peixes, que quase afundaram o barco, a Bíblia diz. Então, por causa da palavra de Jesus, mudou as circunstâncias. De novo, agora muda as circunstâncias. Jesus manda, vem, e Pedro sai. Vocês têm que perceber essa cena. O Pedro sai, pisa para fora do barco, pisa e vai andando. Aí você imagina Pedro pisando na água. A nossa cabeça, a nossa mente mortal, ela já começa pensando na água. Pedro pisou nas águas e foi andando. Só que a gente vai um pouco mais à frente, Pedro continua pisando, continua pisando, continua pisando, e de repente ele vai e começa a afundar. Vocês já tentaram pisar na água? Vocês já tentaram, de repente estão numa piscina e vai lá, ou estão no meio de um rio, aí tem aqueles palanques que eu esqueci o nome que dá, mas a gente fica ali e de repente o cara tenta pular. Normalmente a gente pula e vai blum. Se tu tentar pisar, dá um passo, que tem algumas pessoas que brincam com isso, dá um passo, ele blow, afunda. Mas Pedro foi afundando devagar. Pedro foi afundando ao tempo que Jesus consegue erguer as mãos, dá para ele puxar ele da água. Pedro não simplesmente afundou, plou, um pier, e saiu um trapiche. Obrigado, Paulo, você é incrível. Então o cara vai lá. Se a gente tentar fazer a mesma coisa, tentar idealizar a mesma coisa, a gente vai ver que não vai funcionar. Por quê? Porque Pedro não estava pisando simplesmente na água. Pedro estava pisando nas palavras de Jesus. É pelas tuas palavras, pelas tuas palavras. Eu volto a dizer isso, a gente tem que perceber que o mundo espiritual é mais real do que o nosso. O mundo espiritual foi o que criou o nosso. A Bíblia diz que Deus, por causa das palavras deles, trouxeram o que não existia à existência. Isso é tudo sobre fé. Tudo é sobre fé. Fé é entender que a palavra de Deus é o firme fundamento. É a certeza. Se é um firme fundamento,
é entender que isso é mais forte do que o mundo real que a gente tem. A palavra de Deus é mais real do que o mundo normal que a gente tem. É mais real de que pegar um celular na mão. A palavra de Deus é mais real do que um celular. É mais real do que um óculos. É mais real do que um controle. É mais real do que a comida que a gente come. O mundo espiritual é mais real. Então, quando Jesus deu uma ordem ali, era a palavra de Deus em ação. Pedro pisou. É claro, de alguma forma se materializou na água ali e Pedro andou. Mas ele não estava pisando na água simplesmente, ele estava pisando sobre a palavra de Jesus Cristo. É sempre sobre a palavra. A gente tem que entender que fé é sobre a palavra. Enquanto você não se encher de fé, se você se encher da palavra, é impossível você ter a fé de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente tem que começar a fazer essa distinção, porque a gente às vezes acha que andar de carro, não, eu tenho fé de que meu dia vai ser top, eu tenho fé de que eu vou chegar no meu rumo, eu tenho fé de que, pô, essa comida vai dar certo. Não, isso não é. A gente não tem baseado, às vezes, a nossa fé e às vezes a gente tem misturado as coisas. Fé é baseada na palavra de Deus. Se Deus deu uma palavra, você tem que fazer, por exemplo, cara, tem gente que está doente aí. Se você pegar na Bíblia e entender que ele levou sobre si todas as tuas enfermidades e todas as tuas doenças, todas as tuas chagas, todas as tuas feridas. Quando tu conseguir internalizar isso aí de uma forma que isso vire fé. Tem outro versículo que diz ali, eu não lembro se é em Gálatas, que fala que as coisas não aconteciam naquele tempo porque eles não misturavam as palavras dele com fé. Cara, isso é muito interessante. A gente tem que começar a dar um start no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, de que a gente tem que fazer as coisas pela fé. Outro versículo diz também que todas as coisas que nós fazemos que não provém de fé é pecado. Então, tal é a importância do que é a fé. Tal é a importância do que é a fé. Aí Jesus ordenou, Pedro foi e simplesmente foi. E olha outra coisa interessante. Só para a gente, no versículo aqui. É poderoso, cara. A palavra de Deus é poderosa. Versículo 30. Mas quando ele percebeu, quando ele sentiu o forte vento, perdão, ele ficou amedrontado e começou a afundar, que é a parte de estar afundando devagarzinho. E clamou: Senhor, ajuda-me, salva-me. Poxa, fé não vem dos sentimentos. Fé não é por causa dos nossos sentidos. A fé não vem por vista. Quando a Bíblia diz a fé não vem por vista, significa que não é pelos nossos sentimentos, não é pelo tato, não é pelo que tu está vendo ao teu redor. A palavra de Deus, como eu disse ainda agora, o mundo espiritual é mais real do que o nosso. Então independe dos nossos sentidos. A fé independe do que tu está sentindo, a fé independe da tua vontade, a fé independe do que tu está tocando. Porque a fé não é pelos teus sentimentos, a fé é pela palavra de Deus. Se Deus disse, vem, como disse para Pedro, você podia estar o vento batendo, tu podia estar tremendo de medo. Se tu conseguisse entender que a palavra dele é mais potente, mais forte do que qualquer coisa, Pedro com certeza teria chegado e voltado andando ainda. Porque na verdade, no final das contas, Jesus pegou ele pela mão e eles voltaram andando. Se vocês repararem tudo isso, vocês vão ver que Pedro simplesmente não andou até Jesus. Eles tiveram que voltar para o barco ainda. Então, quando Jesus pegou ele na mão, eles voltaram andando para o barco. A gente não sabe quantos metros eles estavam, porque a Bíblia diz que eles estavam a 200 metros e pelo que dá a entender, Jesus, quando falou com eles, estava começando a caminhar. Então, Pedro andou bastante, começou a afundar. Jesus foi lá, pegou ele e depois voltou com ele para o barco. Então, o cara tá andando com a palavra também é outro 500. Na Bíblia diz que Jesus é a própria palavra, né? O verbo se fez carne. Então, a gente tem que entender. Dona Yara, bom dia. Bom dia, Vitória. Que Deus abençoe vocês. Então, a gente tem que entender que a fé vem pela palavra, ouvir a palavra. Hoje a gente tem, naquele tempo eles nem tinham a Bíblia, então ouvir a palavra era o único jeito que eles tinham de absorver a fé. Absorver que Deus era.
hoje a gente tem a Bíblia só nesse celular aqui. Eu tenho quase 100 versões da Bíblia. Só nesse celular. Fora o que tem na minha livrariazinha aqui, que se eu mostrar para vocês aqui, eu acho que deve ter aqui umas 10 versões, 12 versões. Então, é muita coisa. Então hoje a gente tem a possibilidade que aquelas pessoas não tiveram naquele tempo. Mas mesmo assim, a preocupação de Jesus, eu li isso na semana passada, a preocupação de Jesus é: será que quando eu vier vai haver fé na terra? Então, se essa preocupação de Jesus era real, como a gente sabe que é, a gente também deveria se preocupar. Será que o que eu vivo é verdadeiramente fé? Será que a igreja que eu estou realmente vive a fé que vem de Deus? Porque a gente tem que se posicionar do jeito que Deus quer que a gente se posicione. E não do jeito que às vezes a gente sente, não do jeito que às vezes a gente percebe o mundo. Porque o jeito que a gente percebe, nossos sentidos, não é fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham pego um pouco do que eu estou tentando passar para vocês. Me desculpem se eu falo algumas vezes de forma que a gente não consegue entender direito, mas eu tenho me esforçado realmente para passar algo que vem de Deus para a vida de vocês. Cara, essa palavra, eu estava um dia desse, eu tenho trabalhado de Uber aqui em Manaus, e esses dias eu estava só finalizando aqui, contando uma experiência. Fui pegar um casal e eu fui num bairro bem pesado. E normalmente quando eu estou num bairro pesado eu já começo a pensar sobre... Obrigado, Raquel. Eu começo a pensar: Senhor, me protege, de algum jeito me dá viagens boas. E eu fui entrando pelo bairro, eu peguei a viagem e eram quase 2 quilômetros. Eu comecei a entrar pelo bairro lá, que era meio pesado. E eu querendo ou não, meio preocupado. E de repente, quando eu vou pegar o passageiro, o cara tá com uma Bíblia na mão, todo palitosado, esperando a família dele. Eu falei: graças a Deus, ainda vou pegar um crente ainda. E ele entrou dentro do carro, o cara era pastor, ele ia pregar. E a gente começou a conversar sobre fé. E, poxa, é o assunto que queima meu coração. A gente está conversando aqui desde que eu iniciei aqui com vocês, e tá aqui a Dani, tá o Paulo, tá a Tagni, o Bruno, a Val, que já estão há 2 anos aí, eu tenho pouco tempo ainda, mas eu tenho tentado passar o que queima no meu coração, que é sobre a fé que vem de Deus. A gente entender que é muito mais do que simplesmente o que a gente tem percebido. Às vezes a gente pega a nossa cultura, que fala muito sobre fé, e às vezes a gente se engana, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é simplesmente ouvir o que o mundo tem dito aí, ouvir as circunstâncias da nossa vida. Na verdade, nem importam as circunstâncias. Porque se a gente for levar por circunstância, a igreja do antigo, do começo do século, quando estava em Atos, poxa, se fosse pensar na circunstância daqueles caras, aqueles caras tinham tudo para desistir. Se a gente for ver o histórico de surras e chicoteadas que Paulo levou, era para Paulo, se fosse por circunstâncias, era para Paulo ser um dos caras mais... A impressão que dá é que o cara então seria amaldiçoado por Deus, não abençoado. E o cara era muito abençoado. A gente tem quase 3/4 do Novo Testamento escrito por ele, por causa de Paulo. Não é verdade? Então, não são por causa das nossas circunstâncias, são sobre o que Deus fala, sobre o que está escrito para mim e para você. Eu inverti, né? Mas sobre mim e para você, sobre o que Deus tem. Deus escreveu algo sobre você. Assim como Jesus falava, está escrito, e ele foi cumprindo o que estava escrito sobre ele, também tem algo escrito sobre você. Deus escreveu. A Bíblia diz que antes mesmo de você nascer, ele já te conhecia. Então ele já tinha alguma coisa escrita, ele tem um plano, ele tem um propósito para a tua vida. Assim como tem para mim, eu sei disso. Então a gente tem que viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas e se preocupar com isso. Levar Deus em consideração. Amém?
Então vamos lá orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, que as nossas palavras, assim como a Bíblia diz, seja misturada com fé. Nós temos que começar, Senhor, a ver nossos pensamentos misturados com fé, misturados com a Tua palavra. Nós, quando acordarmos, estarmos com a Tua palavra, nós, quando andarmos onde tivermos que andar, andarmos com a Tua palavra sobre a nossa mente, sobre nossos pensamentos. Toca e que Tu nos ajude a mudar nossas vidas, para que pensemos o que Tu queres que pensemos, que vivamos uma vida de conformidade com o que Tu queres. Talvez o mundo não vai nos reconhecer quando começarmos a assumir esse papel de vivermos a Tua palavra. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando chegarmos no céu, nós vamos ser conhecidos e Tu vai dizer, entra para o Teu gozo, vem, porque essa tem que ser a nossa preocupação, ser conhecido por Ti. A Tua palavra diz também que existiriam pessoas que pregaram, que expulsaram demônios, que fizeram muitas coisas para Ti, mas Tu vai dizer, eu não vos conheço. Aparta de mim. Mas Tu vai falar, eu te conheço. Vem para o meu gozo. Esse tem que ser a nossa preocupação, ser conhecido por Ti, fazer coisas por Ti. Quantas pessoas aí estão pregando a Tua palavra em países desconhecidos, pregando e se esbeirando para conseguir pegar a palavra, porque o mundo está lá no local dele onde ele está perseguido. E ele não pode se manifestar às claras. E mesmo assim tem feito uma obra e com certeza vai receber uma coroa muito maior do que a nossa, que estamos aqui num local, num país que a gente pode falar, que a gente pode expressar o que a Tua palavra diz. E mesmo assim muitas vezes nós não estamos fazendo. Coloque essa consciência em nossos corações de que devemos fazer. A Tua palavra diz que nós devemos falar em tempo e fora de tempo. Nós entendermos que isso é uma verdade, então a gente vai entender que nós estamos vivendo num local onde a gente pode expressar quem Tu és, e expressar realmente o que a Tua palavra diz sobre cada um e para cada um. Que possamos agir assim e possamos viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado por esses 2 anos. Que Tu venhas colocar a Tua mão sobre o Paulo, a Tagni, a Dani, o Bruno, a Val, que começaram esse projeto ali há 2 anos atrás. Que Tu continue os capacitando, continue fortalecendo. Não só eles, mas toda a família dele que está ali dentro daquele ambiente. Porque, Pai, eles estão ali tentando, de todas as formas possíveis, levar a Tua palavra para frente. Dá cada dia mais sabedoria, cada dia mais firmeza na Tua palavra para eles. Que o seu coração arda, Senhor, assim como o coração dos discípulos ardiam, descendo a rua em Emaús ali. Que eles sintam esse arder, Pai, essa fome de Ti, esse desejo de Ti, para que cada dia mais eles se coloquem e se posicionem em fazer a Tua vontade, em fazer o Teu querer, em fazer o que eles podem fazer de melhor para Ti. Toque em suas vidas. Te agradeço por tudo. Dá-nos um dia de paz, uma semana abençoada nessa continuidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijão a todos. Amo vocês. É bom estar aqui com vocês. E a gente vai se encontrar de novo na próxima semana. Que Deus seja conosco. E vamos que vamos.